Oi, pessoal, e aí, como vocês estão? Hoje em dia de batomzão vermelho, né? Tem uma música muito legal, né? Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho, que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como dom. Em cada canto vejo o lado bom. Mais ou menos isso, né? Batom vermelho é uma polêmica enorme, né? Então, ao mesmo tempo que há quem defende, fala, no batom vermelho é um símbolo de poder e de determinada maneira, ao longo da história, ficou ligado sim a um símbolo de poder feminino, sobretudo na Segunda Guerra Mundial. Então, principalmente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, né? Onde as mulheres elas começaram a ocupar esses lugares, né, de trabalho nas indústrias e no mercado de trabalho, por causa que a maioria dos homens estavam na guerra, né, e população economicamente ativa e parte, né, a indústria de cosméticos nesse momento bombou, tanto porque essas mulheres estavam tendo acesso à renda, né, tanto quanto que era incentivado, né, ainda para ficar aquele símbolo de feminilidade nas fábricas. Então era muito comum, né, as mulheres usarem um batom vermelho específico lá, de uma cor, mas era vermelho, e irem trabalhar. Além disso, ficou associado também às mulheres que também trabalhavam nas tropas, sim, gente, militares, usando batom vermelho. E era um símbolo, ficou associado ao patriotismo, principalmente nos Estados Unidos nessa época, né? Então, para você ver, né? Para quem não sabe, os aliados foram contra lá os nazistas, né? E quem estava do lado dos nazistas também. Não só isso, né? Eu acho que quem começou. Há indícios que dizem que o batom, né, já começa com aquela coisa, não era necessariamente utilizado só por mulheres, era uma questão que não tinha gênero no começo, era mais uma distinção em termos de classes sociais, isso. Na verdade, começou com os sumérios, né? E depois parece que se popularizou as mulheres, né, usarem ser mais associada ao feminino, acreditem se quiser, por causa de Cleópatra, mas há muitos poucos dados sobre isso, né, e entendendo que no Egito as mulheres não eram proibidas de terem propriedades e, enfim, como acontecia na Europa. Depois, e teve na Idade Média, que certamente aí a gente sempre está falando do cristianismo, que associou ao batom ao pecado, a Satanás, a luxúria. Gente, é só um batom, é só uma cor vermelha, tá? Mas enfim, a isso, aquilo outro. E certamente que as mulheres cristãs não usavam batom e as que usaram provavelmente iam ser chamadas de bruxa. E as bruxas, vocês sabem o que acontecia. Se você não sabe, eu vou colocar uma foto aqui do que acontecia com essas mulheres ditas bruxas, né? É um rótulo também. Será que elas eram mesmo? Enfim, é um rótulo machista, né? Então, só voltou, né, a ter um revival, um melhorzinho lá com Elizabeth I, e aí eu recomendo, tem um filme sobre ela que é muito interessante. Ela era uma mulher muito cristã, mas muito culta, muito inteligente e também muito vaidosa, né? Ela era tão vaidosa que ela disseminou uma crença de que o batom vermelho curava e libertaria as pessoas do mal. Quando ela morreu, né, dizem que no corpo dela tinha quase que 1 centímetro de batom na boca dela, né? Então, nessas indas e vindas do batom, hoje em dia, certamente, né, a indústria cosmética, as pessoas usam batom, mas ainda assim é muito polêmico, porque existe uma visão, né, um estereótipo fomentado por toda essa cultura que acaba ainda associando algumas pessoas quadradas, alguns pensamentos quadrados ao batom, à promiscuidade, sendo que será que isso tem a ver
necessariamente com uma cor ou tem a ver com o comportamento da pessoa. E promiscuidade, ela só é um problema quando ela é com a mulher, ela não é um problema quando é com o homem. Eu já conheci homens bem promíscuos e certamente na minha visão, enfim, eu acho isso, não acho isso bacana, não acho saudável para o seu próprio corpo, para a sua própria energia e tudo mais. Mas isso não é visto quanto um problema quando é para o homem, sabe? É visto um problema quanto é para a mulher. Então, de uma certa maneira, o batom pode representar sim uma dada sexualidade e também é um símbolo dessa. É como se fosse antinatural, né? Que as mulheres tenham também uma sexualidade. Todo mundo sabe que mulheres adultas têm sexualidade, mas independente do que for, você tem que agir como se fosse uma criança, porque a sociedade é extremamente machista e, ao mesmo tempo, isso me parece um pouco pedófilo, enfim. Enfim, então são questões complexas, né? E difíceis, mas hoje em dia, né, certamente eu acho que não faz nem muito sentido esses assuntos, mas enfim, ainda tem. Eu lembro muito da Marta, né, que teve a campanha da Avon, inclusive esse batom que eu estou usando é da Avon, e a Avon é uma indústria cosmética, acho que eles também produzem, eu não sei, cosmética, muito importante no nosso país. Infelizmente tem uma questão trabalhista muito complicada de mulheres, né? Porque, enfim, essas empresas aí trabalham com a terceirização dos serviços dessas mulheres que são vendedoras, mas que não têm carteira assinada, e, enfim, ganham só uma porcentagem de venda, enfim, são outras questões, né? Questões da precarização do trabalho da mulher, que é um assunto para um outro vídeo, que é um problema social que a gente tem também. E esse batom é da Avon, e a Avon ela fez uma campanha da Marta, né? Justamente por causa do futebol feminino. E muito legal, né? O futebol feminino ganhando mais visibilidade nos últimos tempos do que eles tinham na mídia e mostrando sim, né, por Ibope e tudo mais, que as pessoas têm interesse sim de ver futebol feminino, então por que não dar a mesma atenção? E aí eles chamaram a Marta para uma campanha, né, e ela tava lá de batomzão vermelho, e eu achei muito interessante também nesse sentido. A questão, né, que o batom é paradoxal, socialmente falando, assim como as mulheres são paradoxais socialmente falando. Então, é o que eu falo, né? Não é que a gente é paradoxal, mas que a gente fica nessa seara de julgamentos e de um lado a gente está de um canto, do outro lado a gente está de outro canto. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho engraçado, né? Você ser mulher, independente do que for, eu acho que toda mulher que está me ouvindo aqui sabe do que eu estou falando. Mulher, menina, tanto faz, né? Porque a sociedade nos trata diferente desde o nascimento. Então, ser filha é diferente de ser filho, né? É muito comum, muito comum, muito comum as mulheres terem mais responsabilidades, inclusive para os seus pais mais velhos, doentes, não sei quem. Então a sociedade espera uma outra coisa. Ser filha é diferente de ser filho, sabe? Não que você não veja homens fazendo hoje em dia, eu até tô vendo mais, sabe? Mas, enfim, acaba que talvez por uma ausência, né, uma mulher ali para, infelizmente, né, querer botar uma pressão para ter que cumprir esse papel, né? Porque o homem tem a opção de não cumprir esse papel, porque que a gente não tem essa opção também de não querer cumprir esse papel? Enfim, ser filho é diferente de ser filho, ser esposa é diferente de ser marido, mas o que? Ser aluno é diferente de ser aluno, que a gente enfrenta muito mais dilemas, ser trabalhador é diferente de ser trabalhador. Enfim, são coisas assim, essas questões de gênero são sim pertinentes e é muito difícil, né? Também é um olhar que é muito difícil
Porque a gente está numa época, e aí é muito importante, né, tá falando sobre isso. A gente está numa época, assim, eu acho que a gente está deixando isso a partir do momento que as pessoas estão querendo entender mais sobre as coisas, debater mais sobre as coisas e tal, 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 criticamente, mas a gente ainda tem uma questão complicada que parece que tudo que é o que eles chamam de mimimi. Eu sou totalmente contra essa merda. Eu sou totalmente contra, assim. Até porque quando você vê um monte de gente falando, pode saber, assim, que não tem reflexão sobre aquilo. Porque tudo que você reproduz de maneira muito imediata, né? Geralmente você vai reproduzir essas frasezinhas de papagaio de pirata, sabe? Que fica assim, do lado assim. Mas isso vem mesmo para desmoralizar, colocar no menor lugar pra gente se calar, pra gente continuar, né? Quem tá no poder não tá querendo perder. E tem, né? Vamos estudar poder aí, vamos estudar Foucault, vamos estudar não sei o quê, porque todas as relações de poder, né? Tudo envolve relações de poder, né, gente? Certamente. Se você não sabe disso, você está sabendo agora. Então, então, eles fazem isso para desmoralizar, então determinados discursos que simplesmente a gente não pode ouvir, não pode dar bola, né? Tem que saber também que é aquele coisa, né? Nem vem me dar-lhe um conselho que hoje eu passei batom vermelho. Mas o que eu acho mais relevante, né, sobre esse assunto, por exemplo, uma vez eu estava vendo um vídeo, né, sobre um ativista e ele, eu acho a trajetória dele muito bacana, eu recomendo vocês. De repente, gente, quando eu estiver falando referências, tenham paciência comigo, tá? Porque às vezes eu consigo, coloco sempre no link da descrição, tem a descrição aqui embaixo, você coloca e aí vai ter lá. Ou eu coloco no primeiro comentário fixado, mas pode ser que eu não encontre, que eu não ache, que eu esteja muito atarefada, são muitas coisas para dar conta quando você produz conteúdo, né? E aí, enfim, gente, tá? Mas pode me cobrar qualquer coisa também. E aí ele é um ativista, né, lá de São Paulo e é um trabalhador, né, dessas plataformas de tecnologia de entrega, né? Você já sabe qual é, eu não vou citar o nome aqui, vou citar o nome, iFood. ele tava, ele participa de movimentos, né? Ele sempre tá falando, né, sobre a precarização do trabalho, todas essas questões de dilema dos trabalhadores e tudo mais. E ele fala, gente, e eu vi uma entrevista com ele, que eu vou colocar aqui, que eu não lembro qual foi a mídia, mas é muito bom, eu recomendo vocês assistirem. Gente, assistam, vocês vão adorar. E aí ele tava falando assim, cara, no Brasil as pessoas não tão assim preparadas mesmo para o debate público, porque quando eu tava falando assim, né, quando eu falo e tal, um monte de gente vinha, pô, cara, você tá precisando de ajuda, não sei o que, não sei o que lá, me dando emprego, me dando isso, me dando aquilo, cara. E ele falava, não, gente, não é só sobre mim, é sobre uma série de trabalhadores que estão nessa situação. Então, assim, por quê? Porque a nossa classe média ela é extremamente individualista e ela internalizou o individualismo de uma forma que ela acha que tudo é problema pessoal, entendeu? Seus problemas pessoais, você vai resolver, sei lá o quê, sabe? Não entende que esse lugar de educação, de sensibilização das outras pessoas é muito importante, seja nessa seara pública, porque a internet é uma seara pública, que a gente use a internet então para coisas boas e produtivas, para sensibilizar as pessoas para determinados assuntos, seja sei lá, seja você na rua, seja no movimento político, seja na sua educação, seja dando aula, sim, porque nós professores também temos um papel de cidadania muito importante nesse sentido, e essa é a minha formação e tal, seja no mercado de trabalho, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja no que for, seja você como chefe, como gestor, como gerente, como isso, como aquilo outro, sabe? Só que aí a gente não faz, então assim, porque é isso, né? Não é um país que o debate
seja nas esferas que for, ele não é muito livre. Existem sim tabus, existem sim coisas que não são faladas, coisas e por quê, sabe? Eu acho que dá pra gente conversar de tudo, desde que a gente tenha respeito, dá pra gente falar de tudo, né? Então, assim, são coisas que, na verdade, em vez da gente melhorar enquanto país e sociedade, depois a gente não sabe por que a gente não avança em determinadas coisas. A gente não avança em determinadas coisas por causa disso. E aí ele falando, né, sobre isso, cara, eu não me vejo como colaborador, não sou colaborador, sou trabalhador, né? Cara, eu falo para os trabalhadores, entendeu? Eu tô falando de uma pauta aqui que é importante para um monte de pessoas. Então, às vezes, não é porque você está falando sobre, por exemplo, a questão do racismo, que é importante da gente estar falando sim, e eu vou fazer vídeo sobre isso, tá, gente? Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, se você quiser aprender sobre esse assunto e tudo mais. Gosta de debater sobre isso também, tá? Seja bem-vindo. Não é um espaço de menor, é para você saber quem é você na fila do pão, isso é extremamente importante, né, para que você tenha força, para que você tenha, sabe, para que você, lógico, não é só, lógico que eu reconheço, eu entendo que a gente também não quer uma narrativa, né, que coloque a mulher só como, a mulher tem problema disso, a mulher tem problema de mais problemas de propensão de saúde emocional e psicológico. E existe uma exploração aí disso também, né, gente? Seja da indústria farmacêutica, do que for, a gente nunca pode ser ingênuo com relação a isso, né? Seja você colocar a mulher sempre nesse espaço, né? Tá. A gente também quer as narrativas boas, legais, de mulheres vencedoras, de mulheres que superaram um monte de coisas, superaram um monte de dificuldade. A gente também quer essas narrativas, a gente quer narrativas do povo negro, dos intelectuais do passado, dos negros que lutaram sim, que, porra, não foi por causa de uma mulher branca que os negros se tornaram livres, foi porque muita gente no Brasil estava pressionando, inclusive pessoas negras, já há muitos anos, a Lei Áurea, sabe? A liberdade dos negros. Cadê os negros que também promoveram resistência nisso? A gente também tem que fazer um balanço, né? Falar assim as coisas e tal negativas que existem na nossa sociedade e tal, mas também valorizar a nossa força, valorizar a força das mulheres, valorizar a força dos negros, valorizar a força sei lá, dos diversos movimentos que existiram por aí também, sabe? Então, é claro que quando a gente fala sobre determinados assuntos, sobre as nossas pautas femininas, vem muito também porque a gente também lidar com violência simbólica, violência direta, violência de determinadas formas que muitas vezes não é identificado nem conseguido identificar enquanto uma violência. Então, essa educação e sensibilização é extremamente importante até para que a gente possa identificar o que é. Então, sabe qual é o seu maior potencial, mulher? São as suas virtudes, né? O seu valor que você carrega dentro de você, que você vai acumulando com o passar do tempo. Não é o seu batom vermelho só, não é o seu batom vermelho, não é a sua aparência, não é, sabe? Eu acho que isso tem seu lugar, é importante, adoro isso, mas isso nos distrai muito daquilo que realmente é importante e de direitos que outras mulheres pretéritas a nós lutaram muito para tornar normal para mulheres da nossa geração hoje, para a gente abrir mão, sabe? Como estar no mercado de trabalho é dois. Ter direito a acesso à renda é outro. Poder ter propriedade é outro também, porque isso já nos foi negado. Estudar é outro. Então faça isso, gente. Faça isso. Não importa, não queira saber o que as pessoas falam, o que vão fazer, o que não sei o quê. Faça por você e pelos seus. 1000 beijos. Foi isso. Abraços. Tchau.